Os alunos dos primeiros anos do IFMT, vamos analisar hoje a segunda parte do texto, principalmente se concentrando a partir da página 3 até o final do texto, A Música de Consumo, de Álvaro Neder, 1999. Começando com as perguntas aqui do primeiro meio ambiente A. Mônica Souza, ela diz o seguinte, vamos lá, tá? Então eu tenho aqui uma pergunta e comentário. É claro que existem dados aqui da aluna que ela coloca, que acaba entrando como opinião, tá? Mas assim me parece que há uma tangência com relação ao texto. Vamos lá. Nossa atual sociedade capitalista, onde o ser humano é vendido. Bom, ela está dizendo que existe também, além do mais, uma venda, né, do ser humano. O ser humano é vendido. Isso é um conceito que a Mônica está levantando. Mas vamos entender que existam questões aí de moral, no qual ela levanta. Depois ela vai citar a indústria cultural, a gente vai tentar contextualização em cima da pergunta e do texto. Corpo, alma, cada segundo de sua vida são vendidos, a Mônica está dizendo. O texto não fala especificamente nessas palavras, está sendo uma interpretação dela. Como a indústria cultural nos faz consumir as atualizações e a sexualização dos conteúdos introduzidos na sociedade. Na verdade tem cara de pergunta essa afirmação, né, Mônica? Como isso se relaciona com as crianças e adolescentes com sexualidade precoce e estupro? Bom, sua pergunta, ela vai um pouco além do que o texto propõe, mas tangencia, entende, Mônica? Então, ela traz uma questão aqui que está intrínseca ao contexto de cunho erótico das músicas. Então, nesse sentido, me parece que o comentário, a formulação da pergunta tem a ver com os últimos parágrafos do texto, tá certo? Então, e você vai ver lá que o texto fala sobre os clipes eróticos, né? Ou seja, as músicas que elas são cantadas e depois são encenadas ou são criados clipes onde o áudio está acontecendo, que é gravado no estúdio, e depois disso há uma encenação, há também um processo de planejamento de dança, né? Nós não estamos dizendo aqui que toda música que tem a dança tem um caráter sensual, mas a Mônica levantou uma questão importante que aparece no artigo do Álvaro Neder, tá? Então nós vamos seguir comentando, lendo este trecho. Vamos lá. Mônica, vamos ler então o texto lá na página 6, que é a sua pergunta, ela é tangente a esse assunto. Tá? Então, vou lendo e comentando. As situações eróticas fartamente exploradas pela música de consumo e sua parafernália, seus modelos de divulgação, videoclipes e shows, como que os artistas que utilizam o método de cultivar o erotismo, em que lugar que elas demonstram essas atuações e essas performances com cunho erótico? Nos clipes e nos shows, onde existe associação e presença da imagem, porque a música em si é só o áudio, só a parte de audição, né? Mas é a possibilidade de trazer o show até você, utilizando a situação erótica. Então, o que é erotismo? Erotismo é a exploração de gestos, comportamentos, atividades relacionadas à prática sexual, que tem a ver com a ideia, ou que provoque o desejo no outro, tá? Mesmo que só mental. E é claro que o processo mental provoca reações corporais no indivíduo, na pessoa.
ok? Que está recebendo essa carga de informações de cunho erótico, tá certo? Como eu disse, podem ser palavras, podem ser gestos, podem ser sons, podem ser imagens, partes do corpo veiculadas, gestos associados a alguns tipos de dança, certo? Então, essa coisa visual, ela é atrelada ao áudio, à parte sonora. E hoje no consumo de música, na atualidade, existe muito essa ligação da imagem com o som. Então, o que a Mônica está propondo é essa questão. E ela vai um pouco mais. A princípio tinha dito que era uma pergunta tangencial, está colocando do ponto de vista dela. Não, eu acho que ela está interpretando bem este parágrafo da página 6, tá? É porque, veja só, a música, ela tem um processo, ela é uma ferramenta educacional de firmar e de fazer penetrar padrões, princípios, ideias, comportamento, mensagens, e ela sim atua como um processo de fixação de um padrão comportamental. E aí a Mônica tocou que na questão da sexualidade precoce. Agora veja, para filmes existe lá, permitido para menores ou maiores de 18 ou 16. Para a música não existe isso. Percebem? Então a música se aproveita, o mercado de música, a indústria cultural associada à música de consumo, aproveita essa brecha e ataca com estímulo para criar uma vontade de consumir aquela música. Que o objetivo é, através do desejo provocado pela situação erótica, o desejo sexual provocado pela situação erótica do cantor, cria uma isca. É igual lançar isca para pescar peixe. O peixe cai na isca. Então, o mercado lança isca para você e você cai na isca. Uma das maneiras, situações eróticas. Tá certo? Então, tem a ver sim, Mônica, há a possibilidade de desenvolvimento precoce da sexualidade. O que é desenvolvimento precoce da sexualidade, da prática sexual? A criança que ainda não tem desejo, não tem vontade, mas quando ela é alimentada por comportamentos, com ideias, com padrões de comportamento, padrões gestuais, imagens sobre aquilo, ela vai se interessar por aquilo, e ela não precisaria se interessar por aquilo antes de uma idade, deixasse isso acontecer normalmente, do ponto de vista hormonal, químico, comportamental. Mas o que faz? O mercado faz, estimula isso, esse desejo antes da idade mais madura para isso, para essa atividade sexual, tá? Então, uma outra coisa que a Mônica traz também é a questão do estupro. O que é o estupro? O estupro é a prática sexual com o segundo ou terceiro, sem consentimento. Gente, estupro é crime. Você forçar alguém a ter uma atividade sexual com você é crime. Ponto e ponto. Certo? Mas o desvirtuar da moral do indivíduo pode levar a um comportamento desse, de o indivíduo praticar o estupro. Talvez até por ter imaturidade provocada pela prática precoce do sexo. O indivíduo não sabe o que é certo ou o que é errado, não tem uma base, não tem uma educação, mas nós vivemos numa sociedade que explora esse tipo de coisa. Então o Álvaro Neder traz esse problema sim, mas só que eu achei interessante que a Mônica, ela entendeu a mensagem e tocou em pontos mais fundos, tá? Parabéns pela pergunta. A princípio eu achei um pouco tangente, mas tem tudo a ver, Mônica, tá certo? Então, para se pensar, tá? Sobre o papel da música na nossa vida, tá certo? Porque muitas vezes você fala, eu estou sob controle, mas o que entra no seu subconsciente, você acha que pode, muitas vezes, controlar, mas às vezes é o subconsciente que lança imagens e ideias para que você haja no consciente, tá certo? Então, por isso que a música é uma atividade muito importante para se pensar, não é assim, sem causa e efeito. A música não é uma atividade inocente, tá? E é isso aí. Valeu, gente. Partimos para a próxima pergunta. Seguindo aqui, nós temos uma série de perguntas do pessoal do primeiro ano, Meio Ambiente A. Algumas eu não vou fazer porque foram perguntas mal formuladas, tá certo?
perguntas que não avançaram na construção do cenário e acho que é só perguntar, não é assim, tá? Não é jogar a pergunta, né? Produzir uma pergunta. Está aqui o exemplo, a pergunta da Mônica Souza, uma pergunta bem formulada, tá? Ela inclusive não copiou trechos do texto, tem pessoas que utilizam, eu acho que não é problema você usar citação, criar uma citação do texto e depois fazer a pergunta da citação, não tem problema também, mas a Mônica foi bastante autoral nisso, tá? Então eu vou seguir. Tem perguntas que elas são perguntas, elas não continuam o processo de pergunta, já pergunta algo, faz uma frase e já acha que a pergunta já está construída, tá? Então cuidado com isso, certo? Isso é importante observar. Minha gente, um outro detalhe, eu tenho percebido que as outras perguntas aqui do primeiro meio ambiente A, são perguntas da primeira parte do texto, nós estamos na segunda parte do texto, tá legal? Então, eu não vou considerar, perfeito? Seguindo em frente. Pessoal, então eu vou começar com a pergunta da Emily Silva, pessoal aí dos primeiros, ou melhor, do primeiro meio ambiente B, tá? As outras perguntas acima da Emily Silva são aquelas perguntas que são perguntas rasas, perguntas superficiais, parecem trazer coisas do texto, mas logo pula para fora, porque é a forma de produzir a pergunta, a forma de escrever a pergunta, tá? Você traz um conceito, mas você demonstra que você não tem profundidade. A pergunta da Emily é uma pergunta que ela tem profundidade, ela usa as próprias palavras, mas traz os conceitos do texto. Pergunta simples, mas indica, é um indicativo da forma que ela faz a pergunta, que ela lê o texto, entendeu? Então é essa a diferença. Então, Emily, no material apresentado Música de Consumo, que é o texto, tá? Ressalta o desejo e o sufocamento na indústria cultural. O conformismo, que é a atitude esperada de um consumidor padrão. Nesse sentido, o que é necessário para nos transformar em um consumidor avançado? É o seguinte: quais são os conceitos que a Emily Silva traz? Ela fala do desejo, que eu já comentei no lance do desejo sexual, despertar o desejo sexual por situações eróticas nos clipes e shows, tá? E ela traz também que a indústria faz esse sufocamento, ela cria o desejo em você, você fica tão fissurado por aquela situação de música, o show, situação erótica, que você fica pensando naquilo e consome a música por aquilo, é uma isca, tá? Então, lembra lá o título da música, o título do nosso artigo, não da música, desculpe, a música de consumo, a repressão do desejo, sufocamento do desejo, ou seja, você cria a situação, não satisfaz o cara, e aí ele fica desejando isso, e fica ligadão, porque ele tem vontade, mas nunca consegue realizar o desejo. Então é a repressão do desejo como instrumento de dominação, tá? Essas partes é o máximo, é o ápice da armadilha, é o ápice da metodologia que o mercado de consumo, a música de consumo cria no usuário de música, naquele que escuta sem pensar, aquele que usa música porque ela está famosa, está todo mundo ouvindo, vamos ouvir porque o meu grupo de colegas ouve, sem pensar, tá? Então, o consumidor padrão é esse cara que ouve sem pensar, ouve porque todo mundo está ouvindo, percebe? Então, o consumidor padrão é aquele que é fácil de manipular, ou seja, o que é mais fácil para o mercado? Produzir um produto que todo mundo consome, ou satisfazer um consumidor inteligente, que ele é exigente na escolha dele, tá? Que ele não cai em qualquer produto, ele vê um, vê outro e depois ele decide. Esse consumidor é mais difícil de satisfazer. Então o que é mais fácil para o mercado? Produzir uma música igualzinha e todo mundo consome, vende muito, vende barato, eles faturam bastante e fica fácil satisfazer o consumidor padrão. Agora, o consumidor, como a Emily propõe, avançado, é o consumidor inteligente, que não cai em qualquer armadilha, em qualquer propaganda. Ele é inteligente, ele analisa, ele vê e ele diz, ele sabe. Então, esse cara, consumidor avançado, que é o termo que a Emily criou, é o consumidor
que vai exigir mais trabalho diferenciado do mercado e de todos que produzem, porque vai ser um consumidor exigente. Minha pergunta: você é um consumidor exigente em música? Ou consome tudo porque está na moda, porque é a música do momento, porque é a música da curtição, dos meus colegas, dos meus manos, das minhas minas e pá e tal, entendeu? Qual é o tipo de música que você ouve? Que tipo de consumidor você é? Resposta, eu acho que dei claramente, tá? Então, como nos transformar em um consumidor avançado? Um consumidor que ouve vários tipos de música. Quando você ouve só um tipo de música, a música que é sucesso, pronto, você já está virando o consumidor padrão. Se na sua playlist não tem músicas diversas, diferentes, para você alargar o seu gosto musical, a sua preferência musical, então você vai ser consumidor padrão, tá? Isso dá pano para manga, gente. A gente pode discutir muito, tá? Valeu, Emily, pergunta inteligente. Seguindo as perguntas, vamos para a pergunta da Letícia de Souza Alves. A Letícia traz o seguinte: ela traz lá da página 3 uma discussão de alguns conceitos lá. Então, de acordo com a utopia de Platão, lembrar bem, tá? Não coloca em maiúsculo aquilo que o texto não colocou em maiúsculo, porque aí você está mudando um pouco o caráter. Se você quer chamar atenção sobre ele, não coloca em maiúsculo, coloca entre aspas, em itálico ou negrito, tá? Porque senão dá uma indicação de que você está mudando a ordem de importância no texto, tá? Cuidado com isso. Então essa observação que eu faço para você, tá, Letícia? De acordo, você faz outras mudanças. Você coloca também, por exemplo, utopia com letra maiúscula. Lá no texto está com letra minúscula. Cuidado com isso, tá? Você faz também prazer. O prazer está com letra maiúscula. Perfeito, ok, está correto. E o social não está com letra maiúscula. Você colocou com letra maiúscula. Quer dar ênfase à palavra? O conceito que você está dizendo, coloque entre aspas, aspas dupla, ou até aspas simples, né? Pode colocar em negrito ou em itálico, certo? Então, de acordo com a utopia de Platão, se esqueceu de colocar, a música era severamente disciplinada, com vistas à proibição da manifestação individual e do prazer sensual, demonstrando o caráter repressivo do social sobre o individual. Essa é uma afirmação do texto. Agora, será que vocês todos entenderam por que acontecia isso? É que na época de Platão, minha gente, a música era uma atividade que era utilizada para a adoração dos deuses. Então, diante de um Deus, teria que se ter respeito. Então é por isso, percebe como fica fácil para entender isso? Vocês vão dizer, nossa, antigamente não podia fazer isso, não fazer isso. Parece que a música hoje também tem algum segmento social que fala que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Entendeu? Ou seja, na missa, quando você vai na missa ou vai num culto, você fica, né? A música ela é utilizada para o culto, a música é utilizada para a missa. Ainda tem essa aplicação religiosa, perfeito? Tá bom? Então, com o passar do tempo, por que o prazer dos sentidos é o que explica a evolução da monodia para a polifonia? Ou seja, quando antigamente, lá na época dos gregos, a música era feita de forma monódica. O que é monódica? Ou monodia, uma melodia somente, tá? É uma melodia, é só uma pessoa cantando, somente isso, tá certo? Agora, quando você tinha então, quando a música vai evoluindo nos séculos, começa a acontecer várias vozes ao mesmo tempo, e isso produz uma relação de prazer, tá certo? Então é nesse sentido, ao prazer dos sentidos do ouvir, você tem uma música que agora não é mais monódica, ela é polifônica, e isso é gostoso de ouvir, é alguma coisa a mais, é uma evolução da música.
Percebe como faz sentido o texto? E aí você entende, né? Então, na época dos gregos, a monodia era só utilizada alguém cantando uma voz só diante na cerimônia para adoração aos deuses, ou aquilo que a gente chama hoje de missa, de culto e tal, tá bom? Então é nesse sentido. Por que prazer dos sentidos? O prazer do ouvir, o prazer de ver alguém cantar, tá certo? É isso, dos sentidos, então, do sentido auditivo, do sentido visual. Então é isso, ok? Minha gente, relembrando bem, perguntas não comentadas são perguntas que têm problema de formulação, perguntas superficiais, perguntas que parecem indicar que houve uma leitura do texto, mas não, perguntas que demonstram questionamentos pessoais, tá? Que não são essenciais ao texto. Lembra como eu orientei como você deve discutir um tema? Você não tem posicionamentos pessoais, você tem posicionamentos interpretativos dos conceitos do texto. Você não traz o seu posicionamento pessoal. Lembra as orientações lá, aquele arquivo que eu explico como você deve proceder numa discussão, tá? Então tem classes inteiras, ou tem, por exemplo, nesse caso, nessa bateria, nessa questão desse texto, na bateria de perguntas da segunda parte do texto, dos primeiros anos, tem classe inteira que eu não comentei pergunta nenhuma, porque não formulou bem. Principalmente em uma classe que predominantemente ela colocou questionamentos pessoais. Não é isso que nós estamos fazendo, nós estamos discutindo o texto a partir da ótica dos conceitos e discutindo primariamente os conceitos que o autor propõe. Se você não concorda, é uma questão sua, você tem liberdade para isso, mas a minha discussão é a partir dos conceitos do autor, tá? Não confunda coisas, que às vezes você estuda por cima o texto e não sabe entender o texto, entende? Não sabe compreender o texto, com relação se, por exemplo, existe liberdade de expressão ou não liberdade de expressão, não é isso que nós estamos discutindo. A liberdade de expressão é numa outra perspectiva, tá? É numa perspectiva de que o mercado, quando propõe uma dominação e quer manipular o seu gosto musical, ele não está te dando liberdade, mesmo que você acha que deva ter liberdade. Você posiciona uma liberdade, mas é um ouvinte de música de consumo. Ele manipula você, tá? É isso que eu estou dizendo. Qual a liberdade que existe? Nenhuma, tá? Mesmo que a gente coloque algumas questões problemáticas, quais são as iscas que o mercado utiliza para manter você um consumidor padrão, tá legal? Então tem classes que se perderam aí, tá? Eu nem citei, eu nem vou utilizar essas perguntas. Vamos para o primeiro agro C, tá? A música pode ser um exemplo de educação na sociedade? Pode, tá? É da Júlia Gomes. Júlia fez duas perguntas. Eu acho que a primeira pergunta está mais relacionada. Por quê? A música pode determinar comportamentos, como na pergunta lá da Mônica, né? Lá a primeira pergunta que trouxe a problemática das situações eróticas, e aí ela aprofundou mais a discussão e trouxe outros conceitos que são pertinentes, tá? Não estão no texto sobre, por exemplo, o termo que ela usa, sexualidade precoce, mas é pertinente, tá? Mas a música pode, então, forjar comportamento? Pode. Ela pode influenciar? Pode. Ela pode pregar uma mensagem? Música de propaganda, ela prega uma mensagem para você consumir o produto. Por exemplo, a música da Coca-Cola, né? Uma música política, que tem cunho político, né? Ela pode alertar você de uma coisa, tá? Música, então por isso que a música é utilizada na religião, na propaganda, a música é utilizada para consumo e tudo mais, beleza? Então é importante, pode sim na educação, ela determina comportamento, opções, né? Ela atinge o pensamento, com certeza. Então, lá do primeiro agro C, Cauã propõe lá, a indústria da música tende a querer padronizar o gosto musical. Isso ocorre por quê? De que modo a indústria da música se beneficiaria com a padronização do gosto musical dos indivíduos que consomem outros tipos de música?
Ou seja, já comentei isso, mas foi uma pergunta legal. Ou seja, é muito mais fácil atender um consumidor que tem um gosto já formatado. A indústria já sabe o que ele quer, do que ele gosta e repete aquele produto, só troca o cantor, troca os instrumentos, acelera a música, coloca um gritinho aqui, um sacudido ali, pronto, está feito, está dentro daquele estilo. Percebe? Fica fácil, porque todo mundo já sabe o que o mercado quer, o que está dando views e o que está dando like, o que está dando assinatura mensal nas plataformas digital, Deezer, Spotify e tudo mais. Tá legal? Então é isso aí. Então é muito fácil ter um consumidor padrão e não um consumidor avançado, conforme a Emily Silva já disse lá na pergunta dela. Beleza? Próxima. Existem perguntas também como forma de trabalhar, a gente ensinar e o que é considerado, o que é ideal para uma construção da pergunta dentro do texto. Existem perguntas também, gente, que são perguntas que pertencem à parte 1 do texto, então estou deixando de lado. Tá legal? Então, eu estou me atendo às perguntas a partir da página 3 para frente, tá legal? Tem aqui o Gustavo Souza, ele faz uma pergunta que é uma pergunta onde, apesar de ele avançar em um tipo de crítica, ele ainda assim faz essa crítica baseada numa possibilidade que o texto oferece. Então, eu vejo importância nessa construção do Gustavo. Ele diz lá: analisando todo o texto e refletindo sobre os métodos utilizados pela indústria cultural, ele mantém em letra maiúscula, capitalista acerca do mercado musical artístico produtivo, submetendo o consumidor ouvinte a sensações e sentimentos primitivos. Quais são esses sentimentos primitivos? Quando a gente entende o que é um sentimento primitivo, é um sentimento primeiro. Quais são os sentimentos necessários para a sobrevivência da raça humana? Alimentação e reprodução. Então todo mundo sente fome. Quando você sente fome, nossa, você quer comer porque aquilo te consome, perfeito? Isso é um sentimento primeiro, primitivo, básico para a sua sobrevivência. E para a continuação da espécie humana, o outro sentimento primitivo é procriar-se. E para procriar existe o aspecto da sexualidade. Então a prática sexual ela tem dupla função: promover a continuidade da raça humana e a atividade do prazer. É claro que na atualidade a questão sexual está mais vinculada ao prazer. Então é por isso que, veja, então quando quais são os sentimentos primitivos do ser humano? São esses. Então, que de certa forma regride toda a evolução social e intelectual obtida e conquistada pela sociedade humana. O Gustavo está colocando isso. Faz sentido sim, porque lá no começo do texto diz que o gosto musical tem sofrido decadência durante a progressão histórica. O Álvaro Neder coloca isso. Então faz sentido em que o Gustavo venha colocando uma crítica a partir da perspectiva dele de que há uma involução do homem a partir de um aspecto moral. Só que isso, gente, é pano para manga, é um terreno movediço. Eu não vou discutir muito isso, tá? Porque a moral para um é uma coisa, para uma família é outra, para outra é outra coisa, para um pode, para um não pode, para você pode ter isso, para você pode ter situação erótica, para outro não pode. Não vou discutir isso a partir da questão moral. Para uma religião pode, para outra não pode. Não vou discutir isso. É um terreno perigoso e movediço, cheio de areia, tá? Mas o Gustavo traz essas questões, sim. Obviamente, cada um tem um padrão moral, então aí fica muito difícil para estabelecer o que é certo e o que é errado. Então a gente tem que respeitar isso também. E cada vez mais fica difícil de viver nos dias de hoje e de escolher um tipo de música, porque o que é certo para um não é certo para outro. Então eu não vou entrar muito nessas questões, mas ele traz na discussão uma coisa para se pensar, a questão podemos avaliar as ações como imorais
e até mesmo desumanas do ponto de vista intelectual, ético? Sim e não. Sim para você e não para o outro. Sim para um e não para o outro. Mas essa dificuldade de harmonia entre as opiniões é que causa essa mistura, e a gente tem que viver hoje pisando em cascas de ovos, tá? Agora, que a música lida com essas ferramentas para cativar você e para deixar você manipulado, sim, tá? É isso aí. Então a pergunta do Gustavo, eu resolvi comentar por essa tangência, entendeu? Então, alunos que não tiveram as suas perguntas escolhidas, olha o exemplo da pergunta da Juliana de Jesus Dias. Ela usou as próprias palavras mais uma vez. Ela pegou conceitos do texto e fez uma pergunta que lhe interessava, mas estava dentro do conceito discutido. Ela perguntou sobre o fenômeno que acontece das gerações. O pai gosta de um estilo e o filho gosta de outro. Aí sim faz sentido, para quem perguntou em uma das classes aí, falar sobre a história da liberdade de expressão, só para questionar, e não preparou a pergunta para falar sobre liberdade de expressão. Aqui, se você tivesse feito toda a construção da Juliana, e assim tocado no assunto da liberdade de expressão, eu compreenderia que você entendeu o que é o conceito de liberdade de expressão. Mas da forma que foi colocada lá, muito superficial e muito ralé, não diz nada com nada, simplesmente uma crítica pessoal que você é contra. Quem não dá liberdade de expressão? Ora, tá? Agora, esse fenômeno de uma geração gostar de uma música e aquela geração dizer, olha, a sua música é lixo, a minha é boa. Então, nas palavras da Juliana, ela consegue explicar esse processo. Aí ela faz a pergunta, mas olha só, vamos lá, ela começa a contar um cenário, olha o cenário do conceitual que ela constrói. Porque para os mais velhos, as músicas atuais não possuem qualidade, ou seja, alguns chegam a dizer, a sua música não presta, né, filho, o neto, não presta. É isso, tá? Mas ela escreveu muito bem. E por que para os mais novos as músicas antigas são chatas, desinteressantes, sem qualidade? Outra classificação de valor da outra geração. A geração dos mais novos dizem que as músicas dos mais velhos são chatas. Então ela está descrevendo o fenômeno e também os conceitos. Mas olha só que interessante a pergunta. Por que para os mais velhos as músicas atuais não possuem qualidade? Eles chegam até a afirmar, olha, sua música não presta, é lixo, aquela coisa toda, né? E para os mais novos, as músicas antigas são chatas, desinteressantes, sem qualidade. Uma outra, ou seja, um posicionamento de valor. Cada geração critica a outra geração, a anterior, né? Por que essa contradição nos gostos musicais? Porque para uma geração aquele estilo preferido por outra não presta. É até onde o capitalismo influencia nesses gostos diferentes? Sim, porque é uma questão de modismo, é uma questão de predominância, de consumidor padrão, fica fácil. Aí você costuma ouvir um tipo de música, porque é moda, ou seja, o que é moda para você, para aquele que viveu uma outra moda, é chocante, entendeu? Mas é importante analisar, não do ponto de vista só de gosto musical, porque muitos desses conflitos surgem a partir do gosto musical, e isso é um problema. Eu gosto, eu não gosto, a minha música é boa, a sua é ruim. Mas por que a minha é boa e a sua ruim, ou a sua é boa e a minha é ruim? Por quê? Tem que discutir essas coisas. O que tem dentro delas? Quais mensagens estão inseridas a elas? Quais questões, quais ritmos, né? Isso é que precisa. O que leva as pessoas a discutirem apenas por gostos musicais diferentes, como por exemplo o pai com o seu filho? É justamente isso, tá? Então trazer, apesar que quase que você respondeu, né, Juliana? Então é por gosto, o problema do gosto, por isso que não podemos discutir música, tá? Apesar de você ter falado sobre música dos velhos, volta naquela questão inicial, que estava na parte 1 da nossa discussão, né? Mas isso também está na parte 2, aquela questão, né? Certo?
Então é isso, quando entra o problema do gosto musical unicamente nesta questão intrínseca do gosto, eu gosto, eu não gosto. Discutir música a partir dessa perspectiva é improdutivo, não é profundo, é somente superficial. Perfeito? Próxima pergunta. Sartre. Tudo está em constante mudança, sendo boas ou ruins. Você já atribui juízo de valor aí, tá? Então vamos lá, atenção. Essas mudanças, com o passar dos anos, são necessárias. Então, por que a música não pode mudar? Claro que pode. Em nenhum momento estamos dizendo que não. Mas você mesmo atribuiu um juízo de valor lá, boas ou ruins. Ninguém impede de mudar. Mas veja que lá no começo do texto diz que a música está em decadência. Os historiadores, os caras que falam sobre a história da arte ou a história da música, ou críticos, dizem que a música está em decadência. E você estabelece juízo de valor, boas e ruins, mudanças. Mas também lança logo um questionamento: elas podem mudar? Eu afirmo que podem. Tudo que temos e fazemos nos dias atuais são por influência em alguma coisa do passado. Sim, exatamente, uma afirmação. Então, por que considerar a música do passado como algo velho? Muito bem. E a música da atualidade como algo perdido? Muito bem. Tanto antigamente como hoje, é necessário, faz-se necessário filtro, né? O texto entende que é necessário filtro. Se existem coisas boas e ruins, como você afirma, você faz juízo de valores, então é necessário filtrar o que se fazia hoje, o que se faz hoje, o que se fazia antigamente. Você acaba apresentando os caminhos, as diretrizes. Sua pergunta é uma pergunta livre, né? Ela está questionando essa questão de o que é bom e o que não é. Então, por que considerar? Ok. Podemos simplesmente considerar como uma nova era de estilos musicais? Sim, obviamente. Pega o sertanejo universitário. Pega o sertanejo universitário, mostra para uma pessoa antiga, vê se ela vai gostar. Ela não vai gostar, porque é uma questão de moda. E aí tem uma questão de gosto. Mas ao passo que se ela começar a estudar e a verificar, ela pode aprender a gostar. Mas tem pessoas que têm preconceito. Quando tem um preconceito, não muda o conceito. Tá? Eu não estou dizendo que você tem que gostar de tudo que surge de novo, mas você pode utilizar um filtro. Claro que os estilos musicais continuam mudando. Existem estilos musicais que eles fazem uma nova leitura de coisas antigas. O texto fala sobre isso. Querendo ou não, a indústria musical tem que atender à maior demanda dos clientes. Sim, mas e daí? É mais fácil atender os clientes padrão e não os clientes não consumidor avançado, conforme a Emily Silva disse. Veja, o gosto musical ele é definido pela moda. O mercado ajuda a ditar a moda. Você, Eduarda, é uma produtora musical? Porque se você fosse uma produtora musical, você poderia criar um estilo que as pessoas poderiam gostar, mas poderia criar um estilo diferente. Percebe? Então, o produtor musical é aquele mais ou menos como um costureiro que lança uma moda de roupa. Em que base, quais são as bases estilísticas para ele buscar? Qual a intenção por detrás? Um produtor musical tem essa intenção também, né? Existe sempre uma alma por detrás que vai em direção a um estilo musical, seja na produção musical, seja na produção de moda enquanto roupa, né?
Então, querendo ou não, a indústria musical tem que atender a maior demanda dos clientes. Eu acho que não. A não ser que você pense do ponto de vista de grande massa. A que público você quer atender, Eduarda? O público de grande massa ou um público especial? Um público especializado? Você que escolhe. Que tipo de produtora musical vai ser você? Não, o mercado, você pode contribuir na formação do gosto e da preferência do mercado. Que tipo de produtor musical é você? Né? Que tipo de produtor de um determinado, entre aspas, produto é você? Muitos produtores, seja lá o que for que eles produzam, eles pensam somente no lucro e na fama. Se for assim, é o que a maioria das pessoas, ou é que a grande massa, ou aquilo que a gente chama e tem ouvido falar ultimamente, o gado, né? Aqueles que podem ser comandados, a maioria das pessoas, né? Como podemos classificar uma música como boa ou não? É isso que eu estou dizendo. Exemplo, para quem vai em rave, é a música com batidão fixo, tá, 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 a noite inteira, aquele batidão. A música boa para quem vai em rave é essa. Mas a música para alguém que é entendido de música, que ouve vários estilos musicais, que não gosta de qualquer coisa, de músicas mais elaboradas, qual vai ser a boa música? Percebe? Ela muda, a boa música muda. Mas eu diria, a grosso modo, é por isso que surgem pessoas e dizem, olha, a boa música para mim é essa, ok? E a boa música para outro é uma outra. Aí começa a entrar em preferências musicais, gosto musical, influência musical, o que a família ouviu, o que o camarada ouviu, quais as músicas que ele gostou nos sucessos posteriores, né, que foram vindo, sendo que cada um tem seu estilo musical preferido. Obviamente, todos têm liberdade de ter sua escolha, mas o problema, a questão do texto e que ele quer colocar é sobre a padronização do gosto musical. Ora, se eu tenho um gosto musical, você tem outro, beleza, mas o problema é eu ter um gosto e você ter o mesmo gosto musical. Nós estamos discutindo isso, a padronização que o mercado cria para ficar mais fácil para vender o produto, todo mundo gostando. Não estou falando mal da música sertaneja, mas todo mundo gostando de música sertaneja, fica fácil suprir o mercado que deseja só música sertaneja. Não estou falando mal da música sertaneja, certo? Tem gente que vai aí defender música sertaneja como uma música da alma, a melhor música e tal. E tem pessoas que não gostam, que não preferem, porque tem uma história, tem uma vivência, percebe? Então, cuidado ao discutir música a partir de só eu gosto ou eu não gosto. Voltamos naquela temática, tá? Mas é isso, eu acredito que fechamos nesta classe o ciclo de perguntas. Valeu!